Olá, olha só, eu tenho uma visita tão especial hoje para vocês. O nosso podcast Podstar traz um assunto do momento. Eu nunca vi um momento em que todo mundo está tão preocupado com a sua saúde e a descoberta da vez, né, gente? O intestino é tudo na vida da pessoa. Eu vou falar uma coisa, é mesmo? É mesmo. Eu estou aqui com a doutora Flávia Solano, uma querida, uma gastroenterologista de mão cheia, dedicada, top das galáxias, porque vai falar sobre aquilo que a gente realmente precisa saber e traz muitas novidades também, né, Flávia? Tudo bom, Tudo querida? bem, prazer sempre estar aqui contigo, conversando, podendo, né, expor conhecimentos sobre essa parte de intestino que eu gosto tanto. Então, meu muito obrigada, né, pelo Imagina. convite. Eu que agradeço, né? Essa mulher tem uma agenda enlouquecedora, mas também, né? Você está num momento da tua carreira Tá maravilhoso, né, muito bom, Flávia? realmente está numa ascensão e falo o céu é o limite. Então, vamos aproveitar esse momento tão bom que, enfim, né, que a carreira me trouxe. É o que a gente busca, né? É Com o certeza. sucesso O e reconhecimento, então tudo isso. isso. E principalmente na tua área, que é ajudar as pessoas, né? Uhum. Então eu falo que médico nasce médico, porque tem essa missão, né, gente, de ajudar. E a Flávia está fazendo um propósito, agora ela está com um propósito além do consultório, que é também ensinar o público leigo, que sou eu, é você e tantas outras pessoas, né? Mas vamos começar, Flávia, o que é, afinal, o intestino inflamado, que todo mundo tanto fala? Verdade. Vários pacientes que perguntam sobre essa questão de desinflamação, intestino inflamado, mas é bom a gente começar pelo básico, né? Estabelecer alguns conceitos. De forma bem simples, né? Intestino é um órgão que tem relação com o sistema imune, tem relação com a parte digestiva, ele tem relação com a produção de hormônio, produção de neurotransmissores. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nessa questão do intestino, a gente pode desequilibrar alguma das funções dele, que vai muito além dessa função digestiva. Então, a inflamação acontece por desequilíbrio dentro dos moradores, por agressão de algum tipo de alimentação, por agressão de algum tipo de medicamento, alimentação. Existem estresse crônico. Quem não vive hoje em dia, né? O estresse, um pico de estresse ou um estresse crônico. Então, tem várias formas de a gente agredir esse intestino. Nessa agressão, a gente desequilibra os moradores, que são as bactérias, enfim, os micro-organismos que vivem ali dentro. A gente desequilibra o sistema imune e isso gera uma resposta inflamatória dentro do intestino. Só que a gente tem que lembrar que o intestino ele está vinculado à corrente sanguínea. Então, tudo o que acontece no intestino não fica só no intestino. Então, por isso que muitos reflexos de alteração, de inflamação de forma genérica, que a gente pode falar no intestino, pode desencadear sintomas neurológicos, dor de cabeça, dor na articulação, problemas na tireoide, problemas dermatológicos, enfim, por isso que todos esses sistemas podem estar relacionados a um grau de inflamação intestinal. E as pessoas nem imaginam Nem isso. imaginam, isso é muito Você está com uma interessante. dor de cabeça, você vai pensar que ela pode vir do intestino? Exatamente. Então, não é incomum. Os pacientes, às vezes, procuram por uma demanda específica. Eu estou com uma alteração no intestino, é um problema para evacuar, ou alguma coisa relacionada à distensão. Só que a gente vai conversando e vai vendo, né? Minha conversa com o paciente envolve desde pele, cabelo, unha, até, enfim, né? Questões de cansaço, fadiga. Então, nessa investigação, muitas vezes surgem alterações que parece não se relacionar num primeiro momento, né, num grosso modo, mas que a gente vai observando, vai fazendo diagnóstico, vai tratando e o paciente vai melhorando. Hoje teve uma paciente com problema, ela tinha um desconforto na perna, assim, e não é aquela questão de perna inquieta, era um tremor na perna que ela já tinha feito toda uma investigação bem certinha com o neuro, ortopedista. E aí
No final, a gente tratou o intestino, porque ela tinha sintomas intestinais, mas teve um reflexo super positivo nesse sintoma dela. Então, muitas vezes eu trato um paciente que tem alteração de pele, aquelas alergias que parecem alergias de contato, melhoram, alterações, né, de rosácea, enfim, né, uma infinidade de coisas que às vezes se relacionam sim com o intestino inflamado. Então, e essa investigação é uma investigação que tem que ser muito profunda, né? Eu acho que é isso que é o teu diferencial, porque além dessa anamnese toda, essa consulta que demora, né? Sim, eu tenho que ter tempo, então tenho que dedicar tempo para a gente conversar, poder entender, com certeza. Com certeza. Precisa de tempo. E é isso que a gente quer, né? É isso que o paciente precisa, de atenção, de tempo, de carinho, principalmente, uma consulta também, realmente né? diferenciada, porque tem que envolver, eu falo, desde um histórico de infância, às vezes está lá, né? Um hábito, né? Que você vai descobrindo, hábitos, né? Com certeza, né? Relações familiares, enfim, tem que aprofundar. Então, mas também você pede uma série de exames que vão te nortear, sim, né, para onde ir. E uma das coisas bem interessantes, né, nessa investigação toda, até chegar num diagnóstico, é fazer esses exames, essa bateria de exames, que são exames de sangue e alguns também de urina e de fezes, que geralmente a gente não faz. Eu digo, meus pacientes, Fabiola, não saem sem os potinhos de cocô. Então, é imprescindível estar preparado, sim, para fazer os exames de fezes. Porque, claro, no exame de sangue geral, a gente vê um panorama do paciente, como que está a parte metabólica dele, como que está o funcionamento da tireoide, como que está o colesterol, que inclusive até placa de gordura tem relação com microbiota inflamada. Então, isso já é um consenso assim muito forte. Então é muito importante ver como que está a parte metabólica. Como o intestino é um órgão absortivo, eu peço sim as vitaminas, minerais, toda essa parte absortiva de nutrientes, de micronutrientes também. Existem marcadores inflamatórios que são importantes de nós avaliarmos nos exames de sangue, como proteína C reativa, homocisteína, VHS, dentre outros. Avaliação de fígado, né? Eu falo que essa primeira passagem do sangue inflamado do intestino, ela passa do fígado é distribuído para outros locais do corpo. Então, o fígado é um órgão que precisa detoxificar toda essas impurezas, né, causadas pela inflamação. Então, todo um geral. E na parte de fezes, a gente consegue avaliar desde a digestão, né? O que o paciente come, não come, resto de comida nas fezes, que geralmente a gente não é para ter. Então, como que está a parte absortiva desses macronutrientes? Como que está o grau de inflamação no intestino? Existem marcadores como a calprotectina, que mede também a inflamação intestinal. Existem exames que a gente pode ir além, que é microbioma, entender quem são os moradores desse intestino. Então, pelo menos um laboratório geral é importante, daí bem completo, eu sempre gosto de avaliar bem completo. A parte hormonal, porque tudo tem interferência com o intestino. E depois a gente parte para outros exames que são um pouquinho mais específicos. Mais específicos, pois é. Mas como tudo começa pela boca... Bem lembrado. Como é difícil, como é desafiador, não gosto dessa palavra difícil, mas é um desafio diário, porque é muita oferta, né? Muita coisa gostosa para a gente comer. E aí, a parte da reeducação alimentar é o principal, né? Você saber o que você está colocando para dentro do teu organismo. E quando cai a ficha, quando você entende o que está acontecendo, é muito legal, porque daí o teu trabalho aparece muito mais, certeza, né? A gente precisa da doação do paciente para esse tratamento, para essa mudança, porque a gente não consegue realmente resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Exato. A gente precisa ter alguma modificação. Não é só tratar, não é só suplementar, não é só tomar um antibiótico que tudo se resolve. Existe uma consistência no tratamento que, com certeza, parte do paciente ajuda. E também o auxílio, né, de profissionais que podem ajudar nessa caminhada como nutricionista, é imprescindível para que a gente consiga
realmente desinflamar e manter, né? Fazer essa mudança de... Essa transição, isso, né? de hábito, né? Porque nossa dieta é uma dieta que é muito rica, né, em carboidrato, nós estamos acostumados à gordura. O normal, né, do brasileiro em si é um pão com café, né, e leite e tá bem. Se a gente pensar em valor nutricional, não tem. É um alimento vazio de nutriente, muito rico em carboidrato. Então, reequilibrar, fazer mudanças, a gente sair fazer um movimento de mudança é difícil. Eu falo por mim. Eu era uma pessoa extremamente seletiva, que só comia coisas industrializadas. É muito difícil de fazer, de experimentar alimentos. Então, sempre foi um desafio muito grande. Então, eu sempre digo para o paciente, se eu conseguir, você consegue. Porque é uma conscientização, que não precisa vir toda de uma vez. Porque ela tem que ser leve. né? Isso que eu ia falar. Tudo tem que ser leve, porque de pesada a vida de todo mundo já é, né, gente? Já tem tantos desafios pela frente, mas a alimentação, sem dúvida nenhuma, é um dos desafios que vai te levar a uma qualidade de vida muito melhor. E, principalmente, se você tiver uma pessoa, um médico, uma médica que cuide de você com este olhar da medicina mais moderna, vamos dizer assim, né? Porque tem ali vários... não medicamentos, mas suplementos e substâncias que a gente nem sonha que podem ajudar muito. Porque tem gente, Flávia, que fala assim, ó, eu como de tudo um pouco, eu malho 3 vezes por semana e não tomo álcool ou tomo pouco álcool, mas eu não emagreço. Claro, é um caminho, mas por que não emagrece? Então, assim... Os porquês, né? É isso, com certeza. Se a gente pensar em processo de emagrecimento, esse também é um sinal de que muitas vezes o intestino não está equilibrado. Ele participa também da produção de hormônios que regulam saciedade, apetite, que faz com que a gente também perca peso, GLP-1, que é o famoso, né? Saxenda, Ozempic, mas sem... Ele é produzido no intestino naturalmente por nós. Né? A indústria farmacêutica faz o quê? Ela coloca na canetinha uma medicação que amplia, né, que amplifica o efeito de um hormônio que é produzido dentro do intestino. Então, é importante que o intestino esteja bem para ele participar de forma efetiva desse emagrecimento. Então, muitas vezes, você até investe num tratamento que é caro, não consegue um resultado, não consegue uma manutenção de um resultado, porque muitas vezes você não está desinflamado, né, de forma genérica, ou esse intestino não foi bem visto. Essa história dos suplementos, né? Sim. Porque isso também faz com que a gente emagreça, né? Então, é interessante a gente saber que isso pode acontecer, né? Você fazer tudo direitinho, mas você tem lá uma substância que, sei lá, uma berberina, uma coisa, tem um taste buster, umas coisas diferentes que a gente não vê, né, na medicina tradicional, exato, né? A alimentação é a base, né? Os hábitos são a base. A alimentação, a atividade física é a base para que a gente comece essa mudança. E com a suplementação a gente consegue amplificar resultados, melhorar, a gente consegue otimizar esses resultados. Então, muitas através vezes... dessa medicina diferenciada, isso, a gente né? consegue, com certeza, com esse olhar, né, diferenciado, ir além e conseguir ajudar, né, com certeza, o paciente. Porque, às vezes, a gente vai lá, faz atividade física, vai na academia, mas será que a progressão de carga, a frequência cardíaca está adequada para fazer com que você consiga ter a perda de peso adequada? Será que essa alimentação, porque assim, se a gente pensar do ponto de vista do intestino, além de ter a parte absortiva que eu falei, regulação hormonal, a gente também tem o seguinte, uma coisa muito interessante. Dentro do intestino, os bichinhos, né, que eu vou falar aqui, que são a microbiota, as bactérias, elas fazem a extração de energia. Então, cada paciente tem uma microbiota diferente. Então, muitas vezes eu posso comer a mesma coisa que você e aí a minha extração energética ser diferente da tua. É maior, é menor,
poxa, mas eu como a mesma coisa que ele, eu engordo, ele emagrece. Por então, isso já tem que estudos, tem que ser tudo individualizado, né? Exato, tem estudos que mostram muito sobre isso, porque é fato, é diferente. Então, existem substâncias também que são produzidas no intestino que também podem auxiliar ou, às vezes, prejudicar o processo de emagrecimento, Pois dependendo é. do que você carrega. E sabe uma coisa que eu tenho visto muito, que essa história, essa onda dos probióticos, né? Todo mundo vai na farmácia, sai com um monte de probiótico, um monte de coisa que a gente nem sabe para que é, né? Mas que até muitas vezes o farmacêutico te informa e você mesmo forma aquela tua opinião. Ah, então eu preciso disso, eu vou levar isso, eu vou tomar isso. Gente, isso é um perigo, porque apesar de tudo, pode prejudicar mesmo, né? Você tomar um Sim. probiótico, por exemplo, desses que você... Sem saber, né, adequadamente a indicação, sem saber se, de repente, teu organismo está preparado para receber, porque é um micro-organismo vivo. Né? Será que a sua imunidade está boa para receber uma bactéria viva? Pois é. Então, é isso que as pessoas, né, acabam banalizando, achando que a salvação do mundo é o probiótico, que é ótimo, né? A gente tem inúmeros benefícios com probiótico, desde redução de colesterol, a gente tem probiótico que auxilia com comprovação científica, melhora da imunidade, doenças de atopia. Então, tem incríveis efeitos, né? Sistema imune, inflamação, mas você tem que entender dos bichinhos para usar e saber como que você também está para recebê-los. E você não entende nada, porque quem entende é o médico. Então, quem é meu paciente sabe que assim, eu sou muito criteriosa para passar um probiótico. Então, às vezes o paciente vai na expectativa, nossa, calma, existe um caminho tão longo para chegar lá, então é tudo muito minucioso, porque não que seja demorado, mas você tem que ter um critério para poder indicar. Diferente de uma questão assim de diarreias agudas, claro, que a gente acaba vendo de forma comum, em que o probiótico tem uma atuação específica que a gente sim indica utilizar, mas de forma assim inconsistente ou por uma busca sem um critério, né, específico, a gente não deve realmente fazer sem orientação. Então você precisa consultar o seu médico gastroenterologista para você entender como é que é todo esse processo. Uma outra coisa que eu gostaria de abordar contigo, que também eu acho super importante, é o exame clínico. Total. Né? Deita na maca que eu vou te examinar. Gente, isso quase não tem mais. A gente senta ali, é só analisar exame, sabe, é o touch, o toque do médico-paciente, essa relação, essa investigação, uma dorzinha aqui, dói ali. Aquela coisa antiga, que não é antiga, que tem que ser sempre. Isso não tem mais quase, Flávia. É importante isso a gente ainda dizer. Eu brinco, né? Old school, né? Sou da escola antiga, né? Porque a anamnese, a gente faz toda uma investigação, uma entrevista com o paciente para entender a dor dele, as queixas, e a gente complementa e direciona. Montamos na nossa cabeça uma hipótese e aí a gente vai para o exame físico. O exame físico, ele complementa o que você está pensando, né? O que você conseguiu captar, quais são os pontos importantes de você examinar um paciente. Hoje eu atendi uma paciente com dor na costela. Levantei a blusa, com licença, será que não é um herpes zoster? Né? Você fica... Ela, não tem nada, tal. Ok, que bom. Eu falei, mas a gente tem que olhar, tem que examinar, tem que tocar. Né? Porque... E fora as ites todas, e aí vem, né? Os exames, como eles chamam, são complementares. Eles auxiliam a gente para fechar um diagnóstico, para confirmar uma hipótese, né? Nos dá uma direção de como que vai ser essa investigação e tratamento. Isso é bem importante. E as ites, né? As colites, as reto, não sei das quantas, e mais todas as ites, diverticulite, todas essas doenças que vêm ali, moram ali no intestino e que a gente tem que tratar, né? E nessas ites, eu ainda acrescentaria as ites de repetição, que tem muita relação. Então, isso chama extremamente atenção para o intestino desequilibrado, aquele paciente que vive com uma sinusite de repetição,
que vive com... Sinusite, aparelho respiratório? Sim, mas tem relação. Quem que cuida da imunidade? Intestino. Então, infecção urinária de repetição, total relação, candidíase de repetição. Então, toda essa parte também se relaciona com, muitas vezes, né? O intestino, ele está por trás, sim. E aí não adianta tratar especificamente, vou usar um antibiótico, de novo, antibiótico, antifúngico, você sai de um ciclo que você só deixa o bicho forte. Pois é. Então, você tem que ir um pouco além e hoje tem vacinas, hoje tem o tratamento para desinflamar, para melhorar, né, o intestino, dar suporte para que ele consiga funcionar melhor, né, pela parte imune. E aí, sim, né, fazer um tratamento mais profundo. Sim. E aí, pensando no seu dia a dia, a doutora Flávia Solano, que é de Joinville, mas que agora o céu é o limite, como você mesma falou, né, Flávia? Você teve essa brilhante ideia de mostrar para as pessoas por onde começar e até onde você pode ir. Isso através de um curso que ainda nem foi lançado, mas você que está aí assistindo muito depois, né, pode usufruir desse super benefício. Isso é uma maravilha, isso vai abrir a mente das pessoas, né, Flávia? A intenção realmente é expandir, divulgar a informação, porque as pessoas têm que ter consciência. Existe uma demanda muito... Eu acho que as redes sociais trouxeram né, esse interesse, né? Esse interesse das pessoas pela saúde, a divulgação de informações que antes ficava muito restrita ao médico, ao ambiente de congresso. Ela começou a ser difundida também em redes sociais. Claro que a gente tem que filtrar o profissional que a gente segue, saber se tem né, um mínimo de formação para poder entender né, o que ele está falando e se a informação que ele está passando também é uma informação de confiança, mas no geral a gente tem muita informação. E aí o que acontece? É muito frequente. Os pacientes eles têm muitas dúvidas sobre como funciona o intestino, como que eles podem melhorar a função intestinal. Eu falo muito além de fazer um cocô, né? Então, melhorar o sistema, o intestino como um órgão para que ele reflita essa melhoria em todos os sistemas. Pâncreas, tireoide, a parte metabólica, enfim, coração, tudo isso. E aí isso é importante, né? A gente difundir sobre sintomas, sobre alimentação, sobre perfil, né? De qual é o melhor perfil, de repente, de dieta, sobre a parte de exames, sobre como manejar de forma... como que a gente vai manejar no dia a dia o estresse, a ansiedade, como que a gente pode melhorar a qualidade do nosso sono, que a gente fala tanto, a importância da atividade física, sobre suplementação, que muita gente tem dúvidas, quais são os suplementos melhores para isso, para aquilo. Então, eu falo bastante também no curso e no final desenvolvi um método que chama ID, Intestino Desinflamado, que vai trazer essa compilação de conhecimento para o paciente conseguir colocar em prática e realmente se sentir melhor. Né? Claro. Então, os pacientes que atenderem ali os critérios vão se sentir melhor com toda todas essas informações e porque com esse é muita método. informação, né? Muita. Eu gosto do assunto e estudo, é legal e as pessoas têm absorvido muitas informações, mas como a doutora Flávia falou, né? Preciso filtrar e para isso você precisa investigar quem de fato é essa pessoa, porque tem muita gente no achismo. Né? E aí você pega uma informação errada e você faz uma coisa errada que vai te fazer o contrário, né? Vai te inflamar e não desinflamar, porque o grande lance dessa história toda, a pergunta é como desinflamar o intestino, né? E você sabia também, uma coisa que eu não sabia, que eu acho uma curiosidade, que a serotonina, todas essas inas, que são hormônios do prazer, né? São hormônios? São neurotransmissores. Neurotransmissores. Tudo Dopamina. Isso é no intestino. Existe uma produção intestinal bem grande. A gente achou que fosse aqui, né? E por isso que existe essa comunicação cérebro-intestino. Então, serotonina
90%, 95% é produzida no intestino, tem um efeito excelente para ajudar no movimento do intestino, enfim, tem todo o seu papel. Além disso, fornece um substrato para a serotonina do cérebro também ser produzida. Então, o intestino, se ele não está diretamente ligado, ele vai ajudar Ele vai também. ligar. Então, eixo intestino-cérebro é uma comunicação linda, né? Que a gente tem essa conexão e essa realmente fala, né? Por meio de nervo, por meio de substâncias que são levadas pelo sangue e por outros mecanismos também. Então, tem a barreira intestinal, existe a barreira cerebral também e essa comunicação que é uma via de mão dupla, muito boa. E Deus é perfeito, né, gente? É muito. Porque são todos assim, quando a gente vê que tudo conversa Tudo com tá tudo, que tudo interligado. tem um motivo de ser, né? Agora, vamos valorizar, né, esse pessoal que realmente cuida da gente, que são os médicos, porque além de tudo isso, imagina a responsabilidade, né, que você tem de passar um diagnóstico, de Sim. você entender o que está acontecendo com o teu paciente, ou descobrir até uma doença Sim. mais séria, como um câncer, uma, Sim, né? às vezes Às tá, acontece, infelizmente. né? Tem muito câncer de intestino ultimamente também, né, Flávia? Bastante. A gente, o que tem observado, né? Se tu pegar os dados ali do INCA, que é o Instituto de Câncer, a gente tem o câncer de intestino como o segundo câncer mais comum. Mesmo? É a segunda causa de morte por câncer, né? Primeiro é mama em mulheres e próstata nos homens e segundo é intestino nos dois. Então, o que acontece? Até é bom que você tocou no assunto, porque mês que vem a gente vai ter o Março Azul. E o Março Azul é um mês de conscientização sobre o câncer de intestino. Por quê? Porque é um câncer que a gente previne. Então, hoje em dia, com os arsenais de exames que a gente tem, a colonoscopia, a gente consegue fazer diagnósticos de um pólipo sem que ele se transforme em câncer e fazer uma retirada sem que isso tenha uma evolução. Então, não faz sentido a gente não difundir, não falar sobre, porque a gente tem visto cada vez mais cedo, muito relacionado provavelmente aos nossos hábitos, né? Essa questão do aparecimento do câncer de intestino em pessoas mais jovens, antes dos 50. Inclusive, protocolo americano, né, o guideline, ele orienta 45 anos para a gente começar essa investigação. Pois é. Então, é isso, né, gente? Veja só. Quantas coisas ligadas, né? Mas as horas aqui não, mas você vai estar horas, sim, né? Sim. Com o teu, muito empolgante. O teu espectador, né? O teu seguidor das redes sociais, tem as redes sociais, né? Que a gente conversa todo dia, com certeza. Nossa, gente. É um canal. O Instagram da doutora Flávia Solano, é exatamente isso, né? Flávia Gastro, Flávia né? Castro. É super rico em informações e você pode acessar, pode seguir e também ficar de olho aí, né, nesse curso que vai acontecer, que o lançamento vai ser em março. Se você está assistindo até lá, maravilha. Se você está assistindo depois, você já sabe que o curso existe, né? E é só procurar. Qual que é o teu contato, Flávia? Então, eu vou passar o número de telefone que a secretária consegue te acessar, marcar uma hora. Fazer agendamento, tirar dúvidas, né? Porque hoje eu atendo em Joinville, estou iniciando atendimento também em Balneário Camboriú, em Joinville na clínica Tom Schuch e em Balneário na G-Clinic. Existe um telefone, né, de contato que é o 47 991 38 37 27. Então, maravilha. Se você quer se aprofundar, né, na sua investigação, pode acessar, porque... Fico à disposição para responder qualquer dúvida. Você responde. Ela responde pelo sim. Instagram de verdade, né? Sim, respondo. Sou eu. Mais algum recadinho, querida? Não, é isso. E agradecer, né, as pessoas que sempre é muito recorrente. Eu te vi, né? Te vi na Fabíola, que legal essas informações. Então, é muito bom esse canal de divulgação de informações. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, podendo falar sobre esse assunto que eu amo. Então, novamente, eu gostaria de agradecer e realmente fiquem de olho, o curso está sendo feito com muito carinho, com muita dedicação. É um curso em que a gente vai conseguir fazer um acompanhamento, então
Tá bem bacana. Fiquem de olho que o lançamento é meados de março. Já tô doida para fazer a minha inscrição lá. É isso, gente. Eu conversei com a doutora Flávia Solano, ela é de Joinville, gastroenterologista. Você sabe que essa especialidade é uma especialidade que cuida do estômago, né, do intestino ali, de tudo que tem ali dentro da sua barriguinha ali, né? E não deixe para depois, sabe? Se você está sentindo alguma coisa diferente, consulte de verdade, porque toda essa parte aqui manda aqui. Obrigada pela audiência, até mais.